prosseguindo na aula de apologética cristã, estamos na lição 4, vamos ao item 5 do material didático. A acusação que nós vamos comentar agora é aquela que diz que Jesus não ressuscitou. Bom, a questão da ressurreição em geral, irmãos, ela é assim um tema que só os judeus possuíam esse tema. Os gregos, eles acreditavam que os deuses, mas os homens não, eles acreditavam que os deuses, eles podiam vir a esse mundo e voltar para o mundo deles. Mas falar de ressurreição, de voltar à vida, era algo que requeria muita fé. Até hoje requer muita fé, né? Claro. Então, os gregos, os romanos, ninguém concebia isso. O que eles concebiam, por exemplo, era o mundo dos mortos existia. Tanto que eles faziam um cemitério, eles não iam naquela região nunca mais. Vocês conhecem a história que os cristãos se escondiam nas catacumbas, nos cemitérios, tá ok? Então os cristãos, eles já se escondiam ali, por quê? Porque eles sabiam que os romanos não iam lá. Nem romano, nem grego, nem bárbaro, eles não mexiam com os mortos, não deixam os mortos em paz, né? Ainda acreditavam que tinham que fazer alguma coisa para alimentar os mortos, ok? Mas tema de um morto voltar à vida era algo que ninguém falava, era um tema que considerava-se até loucura. Então você crer na ressurreição de Jesus, você pode ter certeza, você que crê na ressurreição de Jesus, você já tem um processo de fé, tá bom, que ele passa longe da grande maioria das pessoas, porque voltar à vida é realmente uma questão que a história comprova que as nações não acreditavam. Bom, abre a sua Bíblia aí em Atos capítulo 17, enquanto isso eu vou até falando, na história nós sabemos de teólogos, aqueles teólogos liberais, por exemplo, teve um protestante, né? O liberalismo teológico foi criado entre os protestantes. Teve um protestante até conhecido, Rudolf Bultmann, que ele dizia que esse tema de ressurreição é inconcebível. Isso um teólogo cristão, chamado cristão, né? Eu falo, claro, o homem que não acredita em ressurreição, o próprio apóstolo Paulo vai falar que esse homem, ele está perdido na fé, porque se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou e nem nós ressuscitaremos, ok? Mas tem a história desse homem. Bom, vamos até primeiro ler então 1 Coríntios capítulo 15, eu tinha falado Atos 17, mas primeiro vamos ler esse versículo que o apóstolo Paulo fala sobre a importância da ressurreição, para aproveitar e comparar com o que Rudolf Bultmann falou e muitos liberais teológicos pregam ainda hoje, ok? Então veja, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler aqui os versículos 14 e 15. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Vocês sabem que no judaísmo havia uma dificuldade de crença em ressurreição. Havia um grupo que era chamado, se identificava como os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. Vocês conhecem a história que Jesus encontrou-se com eles em determinado momento, e eles vieram com um argumento que seria o melhor argumento que eles usavam contra os fariseus, que defendiam que há ressurreição. O melhor argumento, para nós lembrarmos, qual era? Um homem casou com uma mulher, esse homem morreu, até pela tradição, a mulher casou com o segundo, com o terceiro, e todos os irmãos morreram, e aí eles perguntavam, na ressurreição do último dia, quem vai possuir essa mulher? Qual desses maridos? Seria um tema que eles falariam certamente para os fariseus. Essa vocês não respondem nunca. E realmente os fariseus não saberiam responder, né? Pela doutrina do Novo Testamento, nós entendemos pelo ensino de Jesus que a ressurreição
não é ressuscitar para viver uma vida física, em que o homem se casa e se dá em casamento. Então Jesus Cristo disse, olha, a ressurreição é para um corpo espiritual. Por quê? Porque Jesus Cristo diz, nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, a ressurreição é para o mundo espiritual. Vocês estão pensando que a ressurreição é para o mundo físico. Pois bem, mas por que eles não acreditavam em ressurreição? É claro que no Antigo Testamento, Elias ressuscitou, Eliseu fez também o milagre por mais de uma vez, porém, os saduceus diziam que eles não encontravam na Torá, que eram os 5 primeiros livros, o nosso Pentateuco, e por isso eles não acreditavam em ressurreição. Nós sabemos que na Torá também existe. O autor dos Hebreus falou, olha, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado lá em um monte da terra de Moriá, ele cria que Deus podia ressuscitá-lo dos mortos. E ele diz, por isso, em figura, Deus o recobrou, está na nossa tradução. Mas pode dizer, Deus o ressuscitou. Ok? Então a ressurreição estava também na Torá. Mas realmente é necessário fé. É necessário fé você acreditar, tá ok? Que, por exemplo, Abel, que morreu há quase 6.000 anos. Se nós contarmos pelo calendário, o nosso calendário, que são quase 2.000 anos depois da morte de Jesus, o calendário divino, irmãos, eu já falei isso para vocês em outros momentos, ele não segue o nascimento de Jesus. O calendário divino, ou seja, o calendário profético, ele falava da morte de Jesus. A morte de Jesus tinha um tempo especial. Então, quando você olha para as cronologias, normalmente elas fazem o quê? Elas vêm antes de Cristo. Então, aí eles dizem que Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo. Mas essa cronologia, vamos considerar, é uma cronologia histórica. A cronologia profética, o Cordeiro Pascal, Deus disse para Moisés, olha, você vai separar o cordeiro, mas você só pode sacrificá-lo 4 dias depois. Ou seja, então a profecia era relacionada à morte do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal tinha que morrer na hora do sacrifício da tarde, ou seja, na hora nona. Jesus morreu na hora nona. Tinha que ser na Páscoa. O Novo Testamento diz que Jesus morreu na Páscoa, ok? E por essa profecia, cerca de 4.000 anos, 4 dias, né, de Deus, depois da criação de Adão, ok? E de Jesus até nós, da morte de Jesus até nós, se Jesus morreu no ano 29 da era cristã, vai completar 2.000 anos da morte de Jesus agora, no ano 2029 da era cristã. Tá bom? Então, existia uma profecia especial em torno desse tempo, ok? Da morte de Jesus, e não do nascimento de Jesus. Então, a morte de Jesus e agora a ressurreição de Jesus, ela vai ser um desafio para os saduceus, porque eles não acreditavam. Bom, será que algum saduceu entrou para a igreja? Irmãos, não é impossível. Você sabe, quando você lê Atos 11, anote esse texto, quando você lê Atos 11, você encontra o apóstolo Pedro se explicando a judeus, a cristãos judeus, a cristãos que são chamados de cristãos da circuncisão. Olha só. Então havia, até entre os apóstolos, ali na igreja de Jesus, pessoas que queriam que os cristãos continuassem separados dos gentios. Essa vai ser uma barreira, né, que o apóstolo Pedro vai enfrentar. Você lê o capítulo 11, ele faz uma explicação. Olha, Deus deu o dom do Espírito Santo para eles, como é que eu vou negar batismo? Como é que eu vou me recusar a entrar na casa dessas pessoas se Deus habita nessas pessoas? Então eles aceitaram. Mas a história diz que essa divisão continuou. Ok? A história diz que essa divisão continuou. Isso foi no capítulo 11. Quando você chega no capítulo 15, tem ainda uma discussão, ok? Sobre seguir os ritos judaicos. Então, a questão no Novo Testamento, infelizmente, teve pessoas que vieram para o cristianismo, mas o judaísmo não saiu dele da maneira como precisava sair. Ele precisava entender que agora ele faz parte de um outro corpo, um corpo espiritual.
o judeu que deixou o judaísmo e entrou para o cristianismo, ele tinha que dizer, a partir de agora eu, em primeiro lugar, sou cristão e depois eu sou judeu. O que o cristão fala? Fala, hoje, em primeiro lugar, eu sou cristão e depois eu sou brasileiro. Em tudo, até qualquer decisão sobre pregar um determinado tema ou não. Se um país diz que o cristão não deve pregar mais, por exemplo, que Jesus Cristo salva, um exemplo, os países comunistas, né, que proibiram a pregação. Quer dizer, o cristão, ele é em primeiro lugar cristão, vai lá para a Coreia do Norte, ele não vai poder pregar, mas em primeiro lugar ele é cristão. Os judeus, eles tinham que ter tido essa visão também. Não, em primeiro lugar eu sou cristão. Se tem um tema ligado ao judaísmo, o que? O sacrifício de animais? Não, isso aí nós não vamos pregar mais. E o conflito, o apóstolo Paulo, ele foi importante para Atos capítulo 15, porque, sem querer desmerecer o apóstolo Pedro, mas vocês sabem que humanamente as pessoas olham para isso, ok? E faz parte do preparo da pessoa. O apóstolo Paulo, ele tinha sido preparado com o maior conhecedor da lei daqueles dias. Então o apóstolo Paulo, quando chegava para argumentar, como ocorre lá em Atos 15, né, o respeito ao apóstolo Paulo era realmente muito comum, ok? Então o respeito ao apóstolo Paulo era diferenciado. Você ouviu o apóstolo Pedro, claro, o homem, ele tinha autoridade de Deus, mas como eu estou dizendo para vocês, além da autoridade de Deus, as pessoas que iam para um debate para definir uma questão doutrinária, eles sabiam que o apóstolo Paulo, ele conhecia muito o Antigo Testamento, e ele foi o homem que se isolou por 3 anos para conseguir reinterpretar o Antigo Testamento, e foi o homem que trouxe essas doutrinas, nós vemos pelos seus escritos, ok? Então, na igreja primitiva você vai encontrar essas pessoas que tinham dificuldade de acreditar em ressurreição. Talvez uma influência dos saduceus. Mas você não vai encontrar só entre os judeus saduceus. Você vai encontrar também entre os pagãos. Era uma doutrina, irmãos, que as pessoas, para ouvir aquela doutrina, eles normalmente ficavam com o pé atrás, porque eles tinham medo de tratar do mundo dos mortos, ok? Bom, agora abra também em Atos capítulo 17, porque aqui nós temos um momento sobre ressurreição que o apóstolo Paulo, ele levantou, olha só, quando ele foi pregar para os filósofos gregos. Então, como eu disse para vocês, primeiramente, é realmente uma fé não se omitir, porque o apóstolo Paulo sabia o seguinte, que esse tema ressurreição era um tema que não era bem visto pelos gentios. Até por alguns judeus não era bem visto, mas os gentios, em geral, eles consideravam essa uma doutrina muito estranha. Então, abra lá em Atos capítulo 17, eu vou ler aqui o versículo 18, que diz o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer esse paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Vou dar uma pausa aqui para poder explicar a vocês, ok? Então, vamos dizer, Atenas era um local que os pensadores se encontravam. Eu acabei de citar o exemplo do apóstolo Paulo, né, como pensador, como um homem inteligente, de excelente formação. Ele, então, assumiu esse desafio de falar onde os filósofos falavam, ok? E o espanto, você veja, desses filósofos é exatamente o tema ressurreição, porque o apóstolo Paulo chegou anunciando nesse período, vamos dizer, o evangelho está chegando naquela região. Muitas pessoas ali nunca tinham ouvido falar de Jesus. Outros tinham ouvido falar de Jesus, mas como alguém que esteve pregando a paz e morreu, e para eles teria acabado. Mas o apóstolo Paulo agora chega falando de ressurreição, que ele teria ressuscitado e que todos os seguidores dele ressuscitarão no último dia. Então, quer dizer,
essa doutrina para eles é estranha. Tá bom? Então, por isso, alguns começaram a contender com ele. E também o versículo 32 desse mesmo capítulo, depois leia todo o capítulo, porque o apóstolo Paulo faz defesas interessantes. No versículo 32, e também está escrito, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Repetindo, falar em mundo dos mortos, esse era um tema que para os gentios era uma questão sem retorno. Para Israel existia esse tema porque no Antigo Testamento homens ressuscitaram, os judeus acreditavam que Moisés havia ressuscitado. Em geral, os judeus acreditavam que Moisés havia ressuscitado porque havia um livro chamado Assunção de Moisés, e esse livro ele conta que o arcanjo Miguel, ele até protegeu o corpo de Moisés, que Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés, então o arcanjo Miguel protegeu, e segundo esse livro, Deus teria ressuscitado Moisés, né, e ele teria ascendido aos céus como Elias para uma missão futura. Os judeus acreditavam nisso. Haviam literaturas judaicas que acreditavam nisso, ok? Então, além disso, o autor dos Hebreus também diz que Isaac, em figura, Deus o recobrou. Abraão acreditava em ressurreição. Então, podemos colocar aí 5 evidências fortes de que a ressurreição está viva no Antigo Testamento. E, é claro, nós temos as profecias, porque Ezequiel, quando ele vê o vale de ossos secos, está claro que Ezequiel está profetizando, olha, vai haver uma ressurreição. A questão é como haverá essa ressurreição. Porque ele vê os ossos se juntarem e o espírito entrar no corpo e ficar de pé e se tornar uma grande nação. Ok? Ressurreição, Jesus Cristo deixou claro. Ressurreição é nós assumirmos um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo eterno. E o apóstolo Paulo detalhou, chamando de incorruptível, ou seja, aquele que não pode mais se corromper. Logo, um corpo superior até ao corpo dos anjos que foram criados, porque claramente os anjos não foram criados incorruptíveis, tanto que infelizmente 1/3 se corrompeu, ou seja, então eles foram criados corruptíveis, ou seja, com possibilidade de se corromper. Esse é o significado de corruptível, que pode se corromper, ok? O nosso corpo, ele será incorruptível, ou seja, não há mais como se corromper, ok? Esse é o significado do corruptível e incorruptível. Essa é a ressurreição que a igreja, que os justos vão experimentar. Mas também tem a ressurreição da nação de Israel. A ressurreição da nação de Israel, que aí é uma ressurreição de existência mesmo. Tá bom? Eles voltarão a existir, já voltaram a existir como nação, ou seja, o processo da ressurreição está acontecendo, os ossos já se juntaram, já surgiu nervo, carne e pele, e normalmente a interpretação escatológica diz que só falta entrar o espírito no corpo, ou seja, só falta eles se converterem a Jesus, tá bom? Bom, ainda nesse texto de Atos, capítulo 17, veja, vamos dizer, o que o apóstolo Paulo, assim, para falar de ressurreição, como ele descreveu o Deus que ele estava anunciando, né? Lembrando que eles estavam dizendo ali, né? Olha, é pregador de deuses estranhos, ou seja, ele não pregava os deuses que os gregos conheciam, ele está pregando um Deus diferente, vou colocar assim. E veja quais os argumentos que o apóstolo Paulo cerca para dizer, olha, a ressurreição é algo que pode acontecer, né? Então vamos, no mesmo capítulo 17, vamos ler o versículo 24, que ele diz, olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E ele coloca no presente, ele dá a vida.
Então, bom, primeiramente o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, esse rei Jesus, que eu estou dizendo para vocês que ressuscitou, eu estou dizendo que quem ressuscitou ele foi o Deus criador do mundo. Ou seja, é um Deus que ele traz a vida, ele dá a vida, e até hoje todos nós que temos vida graças a ele, ok? Ou seja, ele se fundamenta dizendo, olha, vocês não creem em ressurreição, mas o tipo de religião que vocês creem, em que os deuses são seres criados, né, seres gerados, e que os deuses podem errar, mentir, uma série de coisas. Não, o que eu estou dizendo para vocês, existe um só Deus, e esse Deus é o Deus que criou todas as coisas e que nos dá a vida, ok? Então ele falou isso nesse tópico muito interessante. Aí veja o versículo seguinte, o 26, o apóstolo Paulo prossegue fundamentando o tema ressurreição, falando que esse Deus é diferente dos deuses gregos. Por isso que os deuses gregos, eles nunca falaram de ressurreição, porque, claro, eles não têm esse poder e eles não são deuses. O apóstolo Paulo, ele não falou diretamente, mas ele só disse, olha, eu vi que vocês têm muitos deuses, você tem até uma estátua aqui, um altar ao Deus desconhecido. Aí ele fala o seguinte, olha, esse Deus que vocês desconhecem, eu estou dizendo, é o Deus que eu prego. Esse Deus, ele é o Criador do mundo. Ok? Então, ele pode também ressuscitar esse Jesus. Esse Jesus que veio para salvar a humanidade, ele ressuscitou. Vocês devem crer nisso. Ou seja, ele está fundamentando para fazer com que as pessoas acreditassem na ressurreição de Jesus, que é um tema, claro, fundamental. Como ele disse, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ok? Aí veja o versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Ou seja, esse Deus criou o universo e ele criou um homem e capacitou esse homem a se reproduzir. O versículo prossegue, determinando, preste atenção nisso, os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. A profundeza do apóstolo Paulo aqui, olha o que ele está dizendo. Os tempos determinados de habitação, ou seja, ele está dizendo que Deus determinou um tempo de existência do homem na terra. A história diz que muitos judeus acreditavam que os 7 dias da criação, eles seriam símbolo que Deus estabeleceu para representar que o tempo determinado e ordenado por Deus de habitação do homem na terra seria como no tempo da criação, sendo que seriam 7.000 anos. Bom, isso é muito significativo se essa interpretação for correta, porque nós estamos próximos de completar 6.000 anos da criação de Adão. Vai completar 2.000 anos da morte de Jesus e 6.000 anos da criação de Adão. Como eles acreditam que depois de 6.000 anos começa o 7º milênio, que seria o milênio de descanso, ou seja, o tempo da volta de Jesus está próximo. Eu desejo que essa interpretação seja correta. Irineu de Lyon, um cristão que teve escritos bons, né? Teve escritos do 2º século que são horríveis, mas de Irineu de Lyon não. Irineu de Lyon fala até que na igreja que ele trabalhava, as igrejas que ele trabalhava da Ásia, né, da região da atual França, né, lá em Lyon, ele declara que havia pentecostalismo naquelas igrejas. Então Irineu de Lyon é uma pessoa respeitada na história da igreja por verdadeiros cristãos, né? Ok? Até por ele defender o pentecostalismo. Irineu de Lyon, ele afirma que Jesus volta quando completar 6.000 anos da criação de Adão. Bom, se a profecia de Irineu está correta, eu até desejo, e acho que todo cristão está desejando sair desse mundo, né? Ok? Então, se a profecia de Irineu está correta, nós vamos saber quando completar 2.000 anos da morte de Jesus. Não sabemos se é no ano 2029, um pouco antes, um pouco depois, porque o nosso calendário também não é preciso.
Nós não sabemos com precisão o ano do nascimento nem da morte de Jesus. Não sabemos com precisão nem a idade que Jesus morreu. Existe uma suposição que Jesus morreu com 33 anos, mas a Bíblia não diz isso. De onde vem essa suposição? A Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério com quase 30 anos. Então vamos colocar 30 anos. Mas e os outros 3 anos, de onde vem? Na verdade, vem de uma hipótese, que a gente não pode ter certeza. Acredita-se que o ministério de Jesus durou 3 anos. Por quê? Porque o Evangelho de João diz que ele participou de 3 Páscoas. Como a Páscoa era anual, ok? Jesus morre na 3ª Páscoa, então seria mais ou menos 33 anos que Jesus teria morrido. Só que nós sabemos que João ele relatou 3 Páscoas, mas Jesus pode ter participado de mais Páscoas. Então nós não sabemos. Então, o ano 29 é uma hipótese, ok? Nós não sabemos com certeza o ano que Jesus morreu. Tem pessoas que colocam que Jesus morreu no ano 33. Então, no ano 2033, iria completar esses supostos 6.000 anos. Tem historiadores que dizem que Jesus morreu no ano 40. Então, aí no ano 2040, iria completar os 6.000 anos. Isso são hipóteses, né, que nós não temos como ter uma certeza absoluta. Mas vamos retornar aqui ao argumento do apóstolo Paulo. Vamos ler mais 2 versículos, versículos 27 e 28. Ele, procurando falar sobre ressurreição, ele diz: para que se buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele diz o seguinte, que a humanidade ela buscava esse Deus. A humanidade ela tem dentro de si, o apóstolo Paulo vai defender em outros momentos, na carta aos Romanos, capítulo 2, a humanidade tem dentro de si uma lei estabelecida por Deus, ok? Em que essa humanidade ela procura abandonar o que é errado. Se um cidadão que vivia aqui no Brasil antes do Evangelho chegar aqui, se ele matasse alguém, essa lei que Deus colocou dentro dele dizia: olha, isso está errado. E a pessoa procurava abandonar esse erro, apesar que muitos não abandonavam. Mas, pelo que o apóstolo Paulo diz, essa lei ela combate essa atitude. Né? Matar vamos dizer, é considerado errado. Alguns faziam isso para roubar, por tomar uma terra, mas ficava sempre o sentimento: isso é errado, ok? E o que ocorre? Então os gregos também estariam entre os povos que buscavam a Deus. E lembre-se, o apóstolo Paulo usou o altar ao Deus desconhecido. Ele falou: esse altar, esse Deus que vocês pregam, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu anuncio. E segundo a história, eu recomendo a vocês um livro bem interessante, O Fator Melquisedeque. Esse livro tinha sido, já não estava mais sendo vendido, mas eu não sei se voltou a ser vendido. Fator Melquisedeque, o título do livro. Ele conta a história desse altar. Ele diz que esse altar ele foi erguido cerca de 700 anos antes de Cristo. E ele diz o seguinte, que esse altar ele já foi construído pela seguinte razão: eles estavam buscando cura porque havia uma peste atacando Atenas. E procura a cura, já tinham feito o altar, já tinham cultuado a diversos deuses, sacrifícios, e a cura não vinha. E alguém teve uma ideia: então deve haver algum outro Deus que nós não conhecemos. Vamos adorar então a esse Deus, vamos adorar um Deus desconhecido. Um Deus que nós não conhecemos, porque os deuses que nós conhecemos não trouxeram cura. Então vamos procurar um Deus que nós não conhecemos. E aí, diz, até na história do livro é interessante, ele diz que começaram, então vamos inventar um nome para esse Deus. E teve um sábio, lá no livro tem até o nome do sábio, eu não me lembro agora, e que ele diz: olha, se nós vamos invocar uma divindade, um Deus que nós não conhecemos, e vamos inventar um nome para ele, nós podemos acabar por ofender esse Deus. Então vamos escrever apenas no altar, em grego, né, Agnostos Deus, ao Deus desconhecido. E assim escreveram ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo chega
ele vê esse altar e ele diz: esse é o Deus que eu prego. O grego que conhecia a história daquele altar, ele sabia que quando eles construíram aquele altar, o que aconteceu em Atenas? Houve cura. A história ateniense diz isso. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se houve cura, eu quero dizer para vocês, esse aí é o Deus que eu prego. Então, olha, esse Deus que ressuscita foi o Deus que curou vocês. Então ele está usando uma fundamentação para poder convencer os gregos de que existe um Deus que pode ressuscitar. Se ele criou o mundo, se ele criou o homem, de um só ele fez toda a geração, se ele nos dá a vida, ok? Foi o versículo 26 que ele falou no presente, né? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face, toda a face da terra, determinando os tempos já ordenados, dantes ordenados e os limites da sua habitação, ou seja, determinando o tempo que o homem vai habitar aqui na terra. Então ele está dizendo para os gregos: isso é muito importante, vocês não vão viver para sempre na terra. Vai chegar um momento que essa vida aqui vai acabar e Deus vai ressuscitar todos os homens. E quando chegou no versículo 27, ele fala que todos de alguma maneira buscam esse Deus. Como que tateando? O que é tateando? É alguém andando no escuro. Não sei se você já teve essa experiência. Em 1996 teve um blackout na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava na cidade, no centro da cidade, no 8º andar de um prédio. Irmãos, as pessoas falam, você não consegue ver um palmo adiante do nariz, literalmente. Eu ouvi as pessoas falando na sala, mas nós tínhamos que sair tateando para encontrar a porta, encontrar a escada, porque vocês, não sei se vocês lembram desse blackout, foi um blackout que ele durou a noite toda, houve um grande problema aí nas torres de energia do Rio de Janeiro. Então, tateando significa que as pessoas procuram ao Deus que eu estou pregando, ok? E esse Deus que criou a humanidade, criou o mundo, ele pode ressuscitar. Ele ressuscitou esse Salvador. E chega no versículo 28, ele diz, além dele criar tudo, ele diz, olha, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos sua geração. Interessante que o termo geração aqui, o termo grego não é uma boa tradução. Eu estou vendo aqui o termo grego, esse termo grego, que é genos, ele não seria bem traduzido por geração, ele seria melhor traduzido por família, ok? Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós fazemos parte da família de Deus, de uma certa maneira exaltando a humanidade, né? Então essa questão da ressurreição, aqueles que descreem ainda hoje, tem teólogos, como eu disse, esse teólogo protestante, Rodolfo Bultmann, já morreu, né? Mas tem muitos outros aí que eles defendem que Jesus não ressuscitou, que aquilo ali foi algo que os apóstolos falaram para tentar valorizar o cristianismo. Isso é um absurdo, né? Mas por quê? Porque para você crer em ressurreição, você tem que ter fé. Se você não tem fé, você não vai crer em ressurreição. O tema ressurreição é um dos temas que envolve umas perguntas, às vezes, no seminário, quando eu estou dando aula, bem complicada. Vocês vejam, teve um período que a nossa identidade vinha escrito se era doador de órgão. Aí eu botei na minha identidade, pode colocar doador de órgão. Aí surgiu essa pergunta na sala de aula. Aí o irmão falou o seguinte, mas pastor, olha só, se pega um órgão teu e coloca numa outra pessoa, na ressurreição como é que vai ser? O senhor vai ressuscitar sem órgão? Mas meu irmão, nós teremos um corpo espiritual. Eu acredito que o corpo espiritual, ele não é dependente desse corpo. Um exemplo, um cristão que sofreu um acidente e perdeu a perna. Você acha que ele vai ser perneta no céu? É claro que não. A ressurreição é para um corpo espiritual. Ele não depende desse corpo. Não, ele não depende se falta um olho hoje numa pessoa, né, ou se a pessoa doou após a morte os seus órgãos, eles
dessa pessoa, quando ressuscitar, vai ficar sem esse órgão. Isso não existe, é um corpo espiritual. Ele não vai ter esses órgãos, ele não vai depender desses órgãos, né, e nem de membros. Um cristão que não tem braço, né, na eternidade ele vai ser um cristão normal. É um corpo espiritual. Então esse tema ressurreição, ele é difícil, e até hoje tem pessoas que eles não creem. Mas eu quero citar um exemplo aqui para vocês, é uma entrevista que vocês podem encontrar no YouTube, uma entrevista em que um pastor da igreja da seita adventista do sétimo dia vai no Jô Soares, e ele defende lá no Jô Soares que ele iria provar que Jesus ressuscitou. Bom, vocês lembram que na introdução desse tema, dessa disciplina, eu falei para vocês que a apologética cristã, ela não trabalha com provas, mas com evidências. Tanto que eu disse para vocês, quando eu estudei no IPP, o nome dessa disciplina era Evidências Cristãs, e depois passou a ser usada como apologética cristã. Tá bom? Então, eu não acredito que você vai conseguir provar. Bom, o argumento que ele usou para o Jô Soares, né, que muito inteligente, o Jô Soares falou, mas você vai provar que a ressurreição é uma questão de fé, seguindo até a lógica, claro, né? Não tem como você provar a ressurreição. E o que aquele professor, né, um bom professor, ele argumentou o seguinte: Jô Soares, os documentos que existem para comprovar a existência, por exemplo, de Alexandre Magno, do imperador, são os mesmos documentos que existem para tratar da existência e da ressurreição de Jesus. Porque são documentos posteriores que outras pessoas escreveram. Então ninguém questiona a existência do imperador Alexandre Magno. Por que iria questionar a existência de Jesus? Bom, esse foi o primeiro tópico. A primeira questão a ser examinada aí, qual é? É que você não vai comparar a simples existência de um homem, de um herói, de um guerreiro, tá ok? Com ressurreição. É completamente diferente. A existência de uma pessoa, toda a história que existe falando de uma pessoa, a existência é algo natural, ok? Agora, você falar de existência e ressurreição, essa é uma questão que você não vai conseguir provar através desse método da história, porque ele fala, se a história tem um método e reconhece a existência de Alexandre Magno, usando esse mesmo método tem que reconhecer a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não. Até a existência de Jesus, aí eu concordaria. Mas a ressurreição de Jesus é questão realmente de fé. Ele até usa outros argumentos interessantes, que ele fala, por que o apóstolo Pedro, né, prega esse tema? Os apóstolos pregam, por que os cristãos continuaram pregando esse tema, se era um tema tão rejeitado? Bom, outra observação, esse tema ele era muito rejeitado entre os gentios, todos os gentios rejeitavam, entre os israelitas, os saduceus, que eram considerados, a história diz, Flávio Joséfo, ele descreve os saduceus como os mais rigorosos na lei. Eram pessoas dedicadas, mas desacreditavam na ressurreição. Mas era uma grande parcela de israelitas que desacreditavam na ressurreição. Porém, uma grande parcela de israelitas acreditavam em ressurreição. Normalmente, aqueles que esperavam o Messias acreditavam numa ressurreição, principalmente pela profecia de Ezequiel, porque era uma profecia que todos interpretavam como uma ressurreição da nação, ok? E uma ressurreição dentre os mortos. Claramente, a ressurreição de Lázaro, as suas irmãs, aqueles que estavam ali envolvidos, manifestaram também fé na ressurreição do último dia. Então era um tema muito comum entre os israelitas. Então pregar esse tema entre os israelitas eu não considero um grande problema, mas entre os gentios era. Então por isso eu usei um texto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele fundamenta uma série de questões importantes e pega até um evento da história dos atenienses,
altar ao Deus desconhecido para poder afirmar, olha, Jesus ressuscitou, existe um Deus que pode ressuscitar. Mesmo vocês que não acreditam nisso, é dizer que existe sim um Deus que pode ressuscitar.